Olá, eu sou o pastor Sandro Gomes e mais uma vez estarei trazendo uma breve mensagem para os nossos corações. Hoje ela está no livro de Gênesis, no capítulo 41. Eu vou ler a partir do versículo 39, que diz assim: Gênesis capítulo 41, versículo 39. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai! Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Queridos amigos, a palavra de Deus nos fala a respeito, bendito seja o nome do Senhor, de um jovem, um personagem bíblico que, dentre vários personagens que tipificam a pessoa bendita do Filho de Deus, o Senhor Jesus, eu vejo que José é quase um tipo perfeito. José, mas evidentemente todo tipo é a sombra da realidade. Todo tipo, na verdade, é a sombra. Contudo, se aproxima muito da pessoa do Senhor Jesus, que é o antítipo, que é a realidade. Portanto, queridos, o texto em apreço nos fala de José, este personagem singular, este personagem que, na verdade, se destacou no cenário bíblico e até mesmo no cenário histórico mundial, porque foi um líder que governou uma nação denominada Egito de forma extraordinária. E meditando e relendo o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, que na Bíblia hebraica o título é Bereshit, no princípio, e na versão da Septuaginta, que é a versão grega, é Gênesis. E o livro de Gênesis é o livro dos começos, inclusive o início da nação de Israel, através de Abraão, Isaac, Jacó, e justamente José, o filho mais novo de Jacó. E lendo e relendo a biografia de José, eu pude observar que pelo menos se destaca vestes na vida deste jovem, e eu denominei esta breve ministração as 5 vestes de José. Cada momento em que ele se encontrava com as suas vestes representa representa algo relacionado com a sua vida no que diz respeito ao propósito de Deus para ele. A primeira veste eu denomino promessa. É a veste que está lá em Gênesis, no capítulo 37, versículo 3. José era o filho da velhice de Jacó, da sua amada Raquel, e a Bíblia diz que ele lhe presenteou com a veste principesca, com uma túnica de várias cores. Mas José era irmão de mais 11 jovens. Só que a história de Jacó, em vista da exiguidade de tempo, não podemos entrar muito em detalhes. Jacó ele não queria ter 2 mulheres, né? Mas na terra onde ele conheceu Raquel, o pai chamado
de Raquel chamado Labão, disse, não, 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 tem que também ter a filha mais velha, que foi a Leia. E ambas tiveram um período de esterilidade, então, através das suas servas, outros filhos vieram. Em suma, José era filho de Raquel, a amada. Logo, os filhos mais velhos, eles ficaram com inveja de José, com ciúme de José. E por essa razão, José passou pelo que passou, mas Deus lhe concedeu vitória. Logo, José, após receber este presente do seu pai, ele teve 2 sonhos. E nos sonhos ele viu a lua, o sol, 12 estrelas se prostrando diante dele. Ele viu também, ele teve um outro sonho que representava também uma liderança de José. E os irmãos não gostaram daquilo. Os irmãos já estavam chateados. O pai não entendeu, mas guardou no coração. Eu vejo que a vida de José, ela se reporta muito à vida do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque também quando o anjo Gabriel disse para Maria, ela disse, mas eu sou virgem, nunca conheci homem algum, mas descerá sobre ti o poder do Altíssimo, que te envolverá com a sua sombra. Maria não compreendeu direito, mas guardou no coração. Então Jacó também não compreendeu direito o sonho de José, mas guardou no coração. Então esta primeira veste representa a promessa de Deus na vida de José. Eu costumo dizer que entre a promessa e o cumprimento há um forjar do caráter. Há um processo. E é nesse processo que o nosso caráter é revelado. E é muito importante nós atentarmos para isso. A segunda veste eu considero e denominei a veste de fidelidade. Porque José, pelo contexto bíblico, não vou entrar muito em detalhes, porque a nossa mensagem ela é sucinta. José, a partir daquele momento dos sonhos, os irmãos começaram a zombar dele, dizendo que ele era sonhador mor, e o pai havia falado, José, vai ver como é que estão seus irmãos. E quando José chegou até Dotã, os irmãos já estavam preparando, observando que ele estava vindo, principalmente os irmãos que vieram através das servas, não é? E a Bíblia diz que eles prepararam uma armadilha para... Eles queriam matar José, mas Judá, Rúben intercederam e tal, e resolveram vender José para os comerciantes ismaelitas que estavam indo para o Egito. E José foi para o Egito. José foi entregue a um oficial do rei do Egito, chamado Potifar, e a Bíblia diz que a mão de Deus estava sobre José. E o oficial percebeu que a mão de Deus estava sobre José. E ele começou a prosperar, prosperar, prosperar. Então deu toda a liderança de sua casa, dos seus negócios, a José. E ele tinha uma esposa que, na verdade, era esposa dele. E José sabia. Mas José tinha uma boa aparência. E teve um dia que a esposa resolveu ter relacionamento com José. E José já estava evitando já vários momentos. Mas teve um dia que não tinha ninguém perto. Meus queridos, por isso que denominei meu amigo, minha amiga, esta veste que ficou com a mulher de Potifar, a veste da fidelidade. Porque caráter, alguém já disse que é provado pelo menos em 3 dimensões. O caráter do homem pode ser provado diante de um pneumático furado,
De repente ele está indo, nós estamos numa época de pandemia, né? E que alguém precisa ir ao banco, alguma coisa assim. E já pensou, pneu fura? Então o caráter do homem pode ser provado diante de um pneu furado, ou diante de uma criança, mas também diante de uma mulher, a sós com uma mulher. E foi aí que, quando ela viu que José estava ali, e ela insistindo, 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 a Bíblia diz, fugir da prostituição, fugir da idolatria. Ela pega José, e naquele momento, José, ele foge dela. E ele diz, eu não vou pecar contra o meu Deus, e eu não vou também tomar uma atitude com a esposa, inclusive, do seu senhor. E ele disse, eu não vou pecar contra o meu Deus. Caráter e reputação, há uma diferença. Reputação é o que eu transpareço para os outros. Caráter é o que eu transpareço para Deus. D.L. Moody, do Attlee Moody, um servo do Senhor, que foi um notável evangelista norte-americano, ele disse, caráter é o que nós somos no escuro. Ou seja, ninguém está me vendo. Ninguém estava vendo José ali com a mulher do seu patrão. Contudo, José disse, eu não vou pecar contra o meu Deus. Então, o caráter está relacionado a isso. Alguém já disse que caráter é o que os anjos falam ao nosso respeito diante do trono de Deus. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Então José escapa dela, mas as vestes ficam. Oh, glória a Deus! Eu não vou entrar em detalhes, mas no capítulo 39, no versículo 12, diz que as vestes ficaram com ela. E naquele momento ela começou... Hoje, antes de ministrar esta palavra, eu observei que aparece nesse capítulo 39 umas 6 vezes vestes. Ela falando, as vestes. Até que chegou o seu esposo e ela diz, olha, aquele hebreu, calúnia. José sofrendo calúnia. Entre a promessa e o cumprimento existe um processo. José foi caluniado, mas não pecou contra o seu Deus. E a Bíblia diz que naquele momento, alguém já disse até que ele ficou irado e tal, mas se ele tivesse plena certeza que José tinha, na verdade, cometido aquilo, teria mandado matar imediatamente. Mas a Bíblia diz que ele pegou José e lançou lá na prisão do rei. E a Bíblia diz que o carcereiro-chefe, Mó, pegou José e ele ficou lá, mas ele ficou servindo. Aonde José chegava, ele tinha um coração de serviço. Alguém já disse, dê o poder ao homem, então será provado o seu caráter. Aonde José chegava, recebia funções, mas de forma humilde estava ali. E a mão de Deus estava sobre ele. E a palavra de Deus nos diz que o carcereiro-chefe liberou a liderança para José. Glória a Deus. De repente, chegaram lá 2 oficiais do rei, o copeiro Mó e o padeiro Mó. Ambos estavam ali e certamente estava ocorrendo uma jurisprudência, não é? Para descobrir se eles eram culpados. E a Bíblia diz que neste contexto, eu costumo até dizer e coloco que esta terceira veste está num livro que estou escrevendo, que praticamente ele já está pronto, só não está publicado, que tem a ver com a humilhação. Humilhação. A humilhação de José. Porque ele, inocente, foi colocado num cárcere e certamente recebeu outras vestes. Veste de humilhação. Mas ali no cárcere, chegaram aqueles 2 oficiais e eles tiveram
sonhos. Um teve um sonho, o outro teve um sonho. José interpretou que o padeiro seria enforcado pelo rei, mas o copeiro voltaria à posição de copeiro do rei. José tinha quantos anos? Ele tinha 28 anos. E disse para o copeiro: não se esqueça de mim. Eu fui vendido para o Egito. Não se esqueça de mim. E o copeiro se esqueceu por 2 anos. Mas aí Deus é tremendo. Quando Deus quer, faz um rei perder o sono para dar livramento ao seu povo, como foi na época de Esther. O rei queria saber das memórias, descobriu a questão relacionada com Mardoqueu, que deu livramento ao rei. Da mesma forma, quando Deus quer, Deus faz reis sonhares. Oh, aleluia! E o faraó sonhou. E o faraó sonhou com 7 vacas gordas no prado, mas também depois sonhou com 7 vacas muito magras que engoliam as 7 gordas. Também Faraó sonhou com espigas boas, bonitas, mas espigas secas, e as secas engoliam as gordas. E agora? Ninguém, nem um mago, nem um sábio, podia interpretar. Nessa hora o copeiro diz: pequei, e se lembrou de José. E contou a narrativa toda para o rei, que José interpretou os sonhos, e assim aconteceu. E o rei falou: então chama. E é nessa ocasião que a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 41, versículo 14, que José troca as suas vestes. E é pela primeira vez, curiosidade bíblica, que aparece um homem se barbeando na Bíblia. José faz a barba, José troca as vestes. Eu entendo, aleluia, e receba a inspiração pelo Espírito Santo, eu creio, aleluia, que esta veste, ou as vestes de José, tem a ver com a esperança. Já falei da veste da promessa, da fidelidade, da humilhação, mas agora a veste de esperança, porque a fé acredita, a esperança antecipa e a paciência espera. Gênesis 41, capítulo 41, versículo 14, José, ele coloca as vestes de esperança. Oh, aleluia! E eu quero finalizar esta ministração, glória a Deus, falando da quinta veste, em Gênesis capítulo 41, do versículo 42 ao 46, a Bíblia diz, foi o que eu li, o texto básico desta ministração, que após a interpretação do sonho, o faraó olha para o jovem com 30 anos, ele agora estava com 30 anos, começou a governar com 30 anos, e eu vejo também que tem tudo a ver com Lucas capítulo 3, quando o Senhor Jesus também foi batizado, iria fazer 30 anos, o batismo no Rio Jordão, e aí ele começa o seu ministério. José foi vendido pelos seus irmãos por causa da inveja, aleluia, e a Bíblia diz que Jesus também havia uma inveja muito grande contra ele. José foi vendido por moedas, Jesus também foi vendido, glorificado seja o nome do Senhor. Mas José foi exaltado, porque Faraó diz, coloca veste de linho nele. Oh, aleluia! Faraó diz também o seguinte, coloca um anel. E Faraó coloca José em exaltação. Muda até o nome para Salvador do mundo. José, inclusive, casa-se com a gentia, porque ele era judeu. Nós também éramos gentios. Diz que todos que pertencem ao corpo de Cristo, que é a igreja, eram gentios. E agora pertence à igreja. Da mesma forma, José casou com a gentia. Glória a Deus. E então a Bíblia diz que Deus exaltou a José. E ele se tornou governador. Na verdade, ele dissera para o faraó, olha, nesses 7 anos, abasteça bastante.
e abasteceu muito, 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 muito trigo e foi abastecendo. Depois disse: separe-se 1/5 para Faraó. 1/5 para Faraó. Bendito seja o nome do Senhor. 1/5 para Faraó. E então, quando veio a recessão, quando veio a dificuldade, glória a Deus, tinha bastante trigo. Só Deus faz isso. E a Bíblia diz que José teve 2 filhos no Egito, o Manassés e o Efraim. Manassés, José colocou o nome de Manassés, quer dizer, Deus me fez esquecer de tudo aquilo que ele passou. É por isso que a Bíblia diz que lá na frente, quando seu pai Jacó havia morrido, os irmãos disseram: é agora, em outras palavras, parafraseando, que José vai nos vingar. Que nada, José perdoou. Vocês quiseram o meu mal, mas Deus transformou o mal em bênção. É assim que Deus faz. Porque na vida de José se cumpriu o que São Paulo diz em Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados pelo seu decreto. Tem uma versão que fala: Deus contribui. Portanto, esta é a palavra de Deus para a sua vida, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Você que de repente ainda não reconheceu Jesus como seu Salvador e Senhor. Aleluia! Confesse a Jesus. Porque assim como o Jesus foi exaltado pelo Pai, José, que é um tipo de Cristo, também foi exaltado. Aleluia! Pelo seu Deus. Jesus, na verdade, havia profecias relacionadas com a vida dele. Jesus foi fiel ao Pai. Jesus foi humilhado. Mas Jesus, aleluia, sabia. Obrigado, Silvio Santos, eu gostei. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz que ele suportou a afronta da cruz pelo gozo que lhe estava proposto. Jesus sabia, Jesus esperava a exaltação do Pai. Portanto, diz a Bíblia que Jesus está à destra, à mão direita do Pai. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E eu quero agradecer pela atenção. Compartilhem, divulguem, dêem o seu like. Mais uma mensagem. O nosso canal está começando e eu creio que virão outras mensagens inspiradas pelo Espírito Santo para a glória de Deus. Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.